Oi, tudo bem? Nessa aula a gente vai conhecer um pouco sobre o aplicativo Paint, o aplicativo de desenho nativo do Windows, esse daqui. O que a gente vai abordar é o Paint clássico, não é o Paint 3D. O Paint basicamente é um aplicativo de desenho para imagens do tipo Bitmaps. Nele você pode criar desenhos, fazer pequenas edições em imagens, imprimir e também compartilhar por e-mail. O aplicativo também permite trabalhar com formas geométricas, texto, linhas retas, linhas curvas, mas ele não tem a função de vetor e trabalhar com várias camadas, como a gente está acostumado a ver em alguns outros programas de desenho. Ele é um programa mais simples, mas ele tem vários recursos que eu achei interessante a gente conhecer e incluir ele nesse módulo de pequenos aplicativos. Você encontra ele aqui fixo no menu iniciar, mas se ele não aparecer aqui para você, vá em todos os aplicativos, na letra P, daí ele vai estar instalado ali. No Windows 11, não é por padrão que vem esse Paint 3D. Se você quiser conhecer esse outro aplicativo, que também é do Windows, que é uma versão que tem outros recursos ali, daí você pode baixar ele da loja. Se por acaso você, durante a aula, observar que o seu Paint não tem alguma informação, algum recurso do que eu mencionar aqui, daí você pode ir na loja, na seção biblioteca, e procurar se tem atualizações lá. Se tiver, daí é só atualizar o Paint e fazer a aula junto comigo. Lembrando que essa aula pode ser acompanhada também no Windows 10. Vamos conhecer então a telinha dele, né? Aqui em cima tem a barra de título, que ela vai sempre mostrar o nome do documento que a gente está trabalhando. No momento eu não salvei ainda, por isso que ele aparece aqui sem título. Embaixo tem a barra de menus, veja que ela é bem simplificada. Só tem aqui no menu arquivo, por exemplo, opções de abrir novo arquivo, abrir um arquivo já existente, alguma imagem que você queira trabalhar. Aqui em recente você vê os últimos que você criou no programa, que você trabalhou e salvou. Também tem o botão salvar, salvar como, imprimir, enviar e propriedade da imagem. Essa parte aqui de imprimir a gente vai ver mais tarde. E o enviar, no caso, seria para compartilhar por e-mail. Antes de usar essa opção ali de compartilhamento, seria interessante que você já tivesse configurado o seu e-mail naquele aplicativo e-mail que a gente abordou em outra aula aqui no curso, lembra? Então, se quiser usar esse recurso, primeiro tem que configurar lá, senão não funciona. Aqui em propriedades da imagem, você recebe algumas informações da imagem que você está trabalhando. O dia e hora que ela ficou salva, o tamanho dela em disco, né? A resolução que ela tem e algumas configurações aqui que você pode usar para o tamanho para as dimensões da imagem que você quer criar. Pixels, centímetros, polegadas, colorido preto e branco. No padrão do Paint, o tamanho que ele sugere é esse daqui, ó. Mas aqui você pode colocar o tamanho que você quiser trabalhar. Vou dar o OK aqui. Ainda aqui no menu exibir, na barra de menus, né? No exibir, tem a opção ali de réguas, exibir réguas. Se você achar interessante trabalhar com as réguas, pode habilitar. Também tem a opção de linhas de grade. E tem a barra de status que já vem habilitada por padrão. Repare que essa barra de status é essa barrinha que tem aqui embaixo. Aqui na barra de status você tem algumas informações. Por exemplo, aqui nesse botão onde aparece uma setinha, botão não, né? Esse desenho aqui que aparece uma setinha, ele sempre vai mostrar aonde está a posição do seu cursor ali, do seu mouse, né? Na tela de desenho, em relação ao XY. Já aqui, nesse que é um quadrado tracejado, ele mostra o tamanho do objeto que você está traçando na tela.
olha só. E o outro é a medida da sua tela de desenho. Repare que esse quadrado branco que tem aqui, esse retângulo branco aqui do fundo, é a sua tela de desenho no aplicativo. E ele tem umas alças aqui do lado que você pode usar para abrir ou fechar, no caso, aumentar ou diminuir, né, a tela, tanto na horizontal como na vertical ou na diagonal. Olha só. Se você abrir mais do que a tela permite, daí ele vai criar essas barrinhas de rolagem aqui, para você poder manipular melhor o desenho. E no lado a barrinha de zoom, aqui você pode controlar o zoom que você quer, bem fácil, bem prático, né? Já aqui do lado do menu exibir tem o botãozinho de salvar e o botão de desfazer e refazer. Antes que se você quiser editar alguma imagem que já exista, tipo colocar algum texto nela ou fazer alguma modificação, você deixe guardado uma cópia original dessa imagem, porque tudo que é feito aqui no Paint, como ele não trabalha com camadas, você não consegue desfazer depois. Por exemplo, se for uma ação que ainda der para desfazer aqui a tempo, no desfazer, tudo bem. Mas se não for possível, daí você perde a imagem e você não consegue mais recuperar. Uma outra coisa também que é bom lembrar desde o começo é que se você está criando um desenho no seu aplicativo aqui no Paint, salve ele frequentemente, não deixe para salvar só quando estiver terminando. Porque se acontecer do aplicativo travar ou fechar, ou seu computador parar de responder por alguma razão, você perde todo o seu trabalho. Já aqui nessa barra de baixo, tipo como uma barra de ferramentas, e ela é dividida em seções. Nessa primeira aqui é a área de transferência, que é onde a gente tem os recursos ali de copiar, colar, recortar ou fazer alguma importação de imagem para cá. Já aqui nessa imagem tem os recursos de seleção, de corte, girar a imagem para a esquerda ou para a direita, inverter vertical e horizontalmente, e também a opção de redimensionar ou distorcer, alongar e distorcer. Já aqui nessa seção de ferramentas, que tem o botão lápis, que é mais para um desenho à mão livre, tem o botão de balde de tinta, que é o preenchimento. Esse azinho aqui é para inserir texto, tem a borracha, o seletor de cor, que se você tiver com uma imagem aqui, uma foto, por exemplo, e você quiser capturar uma cor específica da imagem, você pode fazer com o seletor de cor. E a lupa. Aqui nessa parte de pincéis, veja que tem opção de pincel com várias texturas para usar. Já na formas, tem a linha reta, tem a linha curva, tem algumas formas pré-definidas e também tem o polígono. Aqui nesse botão contorno de forma, você consegue controlar se a forma que você vai fazer tem contorno ou não e que tipo de contorno você quer usar. A mesma coisa acontece aqui no preenchimento, né? Se a forma que você está fazendo, está usando, ela tem ou não preenchimento e a textura do preenchimento que você quer usar. Já que no tamanho, você pode usar de acordo com a ferramenta que você estiver usando, você pode escolher a espessura do traço. Se eu seleciono aqui o pincel, olha só, dependendo do pincel ele já me dá outros tamanhos aqui, ou no lápis, ele já altera o tamanho que eu posso usar, de acordo com o que a ferramenta oferece. Aqui nessa paleta de cores, tem algumas cores pré-definidas pelo programa, e essa linha aqui de baixo que está em branco, ela serve para você colocar suas cores personalizadas. Só que a cor personalizada você coloca aqui por esse botão editar cores. É só colocar o código da cor aqui, ou aqui embaixo, ou escolher ela aqui, né, nesse painel, olha só.
Daí você seleciona um espaço vazio e bota no sinal de mais para adicionar, dá OK. Daí ela aparece aqui. Só que quando você fecha o aplicativo, as cores não ficam salvas aqui. Então, se você precisar guardar essas cores personalizadas, seria bom fazer em outro lugar. Aqui do lado da paleta de cores, tem a cor 1 e a cor 2. Essa cor 1, normalmente ela é usada com o botão esquerdo do mouse, botão esquerdo do mouse, e ela é mais para traçado. Dependendo da ferramenta aqui que você usa, né, você vai ver que ela vai servir para o traçado. Já a cor 2, ela pode ser usada com o botão direito também, dependendo da ferramenta que você está usando, mas ela vai para o preenchimento. Vamos exemplificar algumas coisas aqui para a gente ver como é que funciona, né? Essas ferramentas que a gente acabou de conhecer. Aqui nessa ferramenta de texto, quando você habilita ela clicando no botão, veja que ela te dá uma barrinha de ferramentas aqui de formatação, né? Tem a formatação da fonte, com o tipo da fonte que você quer usar, o tamanho da fonte, se está negrito, itálico, sublinhado e assim por diante. Também se você quiser usar preenchimento, preencher o fundo. Só repare o seguinte, quando você clicar aqui para digitar, para abrir a caixinha de texto, tanto faz o botão esquerdo ou direito, não tem problema, né? Ele abre igual. Mas a cor da fonte, ele sempre vai pegar na cor 1. Então, se você quiser mudar a cor do que você está digitando, olha só. Você primeiro precisa... Aqui é porque eu habilitei o preenchimento de fundo, ó, por isso que ele apareceu. Daí no fundo ele vai pegar a cor 2 e na cor do texto a cor 1. Se você quiser mudar a cor do texto, tem que selecionar o que está escrito e clicar no tom de cor aqui que você quer. Quando você clica fora e perde essa seleção, você não consegue mais editar o texto. Então, a única forma de fazer a edição seria excluindo ele e refazendo, colocando de novo. Quando você bota aqui no desfazer, ele exclui o que você fez, ele não volta ao que estava na edição, né? No caso aqui do baldezinho de tinta, que é a cor do preenchimento, você pode alternar a sua cor de preenchimento entre as duas cores aqui, com a cor 1 para o botão esquerdo e a cor 2 para o botão direito. Se eu clico com o esquerdo, ele preenche com amarelo, com o direito rosa. No lápis também é a mesma coisa. Se eu riscar com o botão esquerdo, ele vai riscar na cor 1, que é o amarelo, e na cor 2, que nesse caso aqui é o branco. Aqui na borracha, ela apaga com adição de cor, não com subtração de cor. Como assim? No caso da borracha, ela vai usar somente essa opção de cor 2 aqui, que é do preenchimento. Então, se você quiser apagar, por exemplo, uma parte dessa linha amarela, você tem que deixar o fundo com essa cor aqui com a mesma cor do fundo. Por exemplo, aqui está o rosa, que é o mesmo do fundo. Se eu riscar aqui, ela dá a impressão de que está apagado. Mas se eu colocar outra cor aqui, o branco, por exemplo, ela vai riscar branco. Aqui no pincel você pode trabalhar com as duas cores alternadamente, usando o botão esquerdo ou direito, que nem acontece aqui no lápis, né? Se eu clico com o botão esquerdo, eu faço o amarelo, que é o que está aqui, se eu faço com o direito, ele fica branco. Ó. Nesse painelzinho aqui de formas, tem as linhas curvas, que eu posso fazer, eu clico, seguro e arrasto até onde eu quero. Se eu só clicar, ele não faz a linha, eu tenho que clicar e arrastar, e depois eu solto para onde eu quero que ela fique. Enquanto a linha estiver com essas alças aqui, eu ainda posso movimentar elas para onde eu quiser. Se eu clicar fora e perder a seleção, eu não consigo mais fazer. No caso da linha curva, você vai fazer uma coisa parecida. Você vai clicar, segurar e arrastar, mas você vai ajustar a curvatura dela com o próximo clique. Olha só,
Eu cliquei aqui embaixo e ela vai curvando de acordo com o movimento que eu faço no mouse, com o botão esquerdo, né? Aí você pode curvar ela 2 vezes, ó, pra cá, pra cá. Depois que ela tá assim, a gente não consegue mais mexer na forma, só fazer o redimensionamento. E tem as opções aqui de formas, né? Nesse caso aqui, a cor do traçado é o amarelo, ela tá ativa, olha só, contorno sólido. Poderia ser outro tipo de contorno, né? Nesse caso, o preenchimento está desativado, por isso que ele não apareceu nenhuma cor aqui. Se eu botar para ativar, ele mostra a cor 2 aqui, que é o branco. Só de apontar o mouse, como a forma está selecionada, só de apontar o mouse ele já dá uma pré-visualização de cor para mim. Aí, ainda selecionado, eu consigo movimentar. Depois que eu tiro a seleção, só dá para fazer a movimentação se eu usar a ferramenta de seleção. Aqui com a ferramenta polígono você consegue fazer formas com vários traços e você também pode trabalhar alternadamente com as duas cores, clicando com o botão esquerdo ou botão direito. Como o meu fundo aqui está rosa, então eu vou pegar essa cor 1 e vou colocar branco, só para a gente poder visualizar, senão o traçado não aparece. É só clicar, segura e arrastar para o ponto que você quer. Quando você soltar e clicar em outro lugar, ele já vai dar continuidade à sua forma até que você feche a forma. Olha só. Quando você fechar a forma, ele vai fazer essa seleção aqui que te permite movimentar o seu objeto durante aqui na tela de desenho. Como o preenchimento estava ativo no verde, ele já colocou a cor aqui para mim. Esse desenho aqui, essa forma, eu fiz com o botão esquerdo. Se eu fizer com o botão direito, olha só o que acontece. A linha, em vez de branca, fica verde e o fundo fica branco. Ele inverteu as cores ali, conforme eu usei no botão. Nas outras formas que tem aqui, é só selecionar e fazer o desenho. Clica, segura e arrasta. Dá para movimentar também. E uma outra coisa que eu estava falando antes, né? Que se você, depois que você tira a seleção, só dá para movimentar a forma na tela de desenho pela ferramenta seleção, é o seguinte. Antigamente só tinha na ferramenta seleção esse modo aqui, que você copiava o quadro todo, ó. Veja que ele selecionou o coração, metade ali quando eu cortei, mas ele pegou também essa seleção rosa. A gente consegue ver quando bota em cima de outra imagem de cor diferente. Mas agora ele faz uma seleção transparente, transparente entre aspas, né? Como é que funciona? É assim, você tem que habilitar aqui essa opção e aqui no botão 2, na cor 2, que é o botão do preenchimento de cor, você vai selecionar a cor que você quer que fique transparente. Se no caso aqui eu quero pegar só o coração, sem esse rosa, aí eu deixo, e o fundo aqui é rosa, né? Então eu vou deixar a cor 2 como rosa, vou fazer aqui a seleção. E quando eu movimentar, olha só, ele deixou só essa corzinha que eu deixei na frente, que é o verde com um traçado branco. Se por outro lado eu quero que a transparência seja nesse traçado aqui, eu vou colocar a cor 2 como branco, porque a cor do traçado é branca. Olha só, ele pegou o rosa, mas no branco ali ele deixou transparente. E se eu quero que pegar só tipo contorno sem o fundo do verde, então eu deixo a cor verde na cor 2. Isso aqui é bem legal, dá para fazer bastante coisa. Quando a forma é fechada, como tá nessas daqui, ó, se você pegar o balde de tinta e pintar aqui dentro, ele vai preencher só a cor que você pintou.
Agora, se a sua forma, o desenho que você fez, tem alguma brecha, como esse daqui que eu fiz, por exemplo, se botar, nem que seja um pixel, um quadradinho só desse aberto, quando você dá a cor aqui, ele vaza para a tela de desenho toda. Olha só que interessante. Repare que o coração aqui ele estava com o fundo verde e depois eu pintei a tela de desenho também de verde. Inclusive sumiu até o outro desenho que tinha aqui, tá vendo? Se eu mudo a tela de desenho para outra cor, ó, aquele desenho que estava aqui dentro, ele não voltou. Ele foi apagado, por assim dizer, pela adição de cor, né? O verde aqui não foi apagado porque ele estava protegido com uma borda branca. Por isso que ele continuou verde aqui dentro. Mas se eu tirar, por exemplo, botar o fundo branco, que é essa borda que tem aqui, né? Ó. E depois botar o verde e voltar para o branco, por exemplo, já assumiu a cor também, ele apagou. Então, tanto aqui nesse balde de tinta, que é o preencher, ou na borracha, ou na seleção, dependendo de como você adiciona a cor, essa adição de cor funciona para apagar alguma coisa na tela também. Por exemplo, se eu tenho aqui algumas formas e eu selecionar tudo, Ctrl T também funciona. Se a cor do preenchimento aqui, por exemplo, for esse dourado e eu der um delete com tudo selecionado, ele vai apagar adicionando cor. Eu vou fazer algumas formas aqui para a gente fazer uns testes. Eu fiz alguns círculos sobrepostos aqui de cores diferentes. Repare que quando eu vou usando a ferramenta preencher com essas cores que está aqui, ele vai fazer alguns recortes na imagem. Por exemplo, eu vou preencher com esse tom de azul que tem aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Ele fez um corte aqui nesse círculo, como se fosse uma meia-lua, alguma coisa assim. A mesma coisa pode acontecer com os outros também. Então, se você precisar fazer alguma forma nesse sentido, uma forma diferente, daí dá para fazer assim no Paint, funciona muito bem. Uma outra coisa legal também que dá para fazer com o Paint é se você fizer formas sobrepostas, por exemplo, eu vou colocar aqui, vou diminuir a tela de desenho para esse tamanho aqui, vou deixar na cor amarela, dourada, né? E agora eu vou alternando aqui a cor de fundo e vou abrindo ela na alça. Veja que conforme eu for abrindo, ela vai preenchendo com a cor que está selecionada na cor 2, que é a cor do preenchimento. Isso aqui lembra as TVs dos anos 90, os anos 80, 90. Aí o que eu queria fazer é assim, ó, eu vou selecionar aqui um pouco dessas cores, de todas elas, vou apertar o Shift e vou movimentar elas aqui pela tela de desenho. Olha só, você consegue fazer esse efeito de distorção com esse método de arraste. Dependendo do desenho que você fizer, fica bem criativo. Você pode imprimir essa imagem direto pelo Paint. Aqui na configuração de página dá para ajustar o tamanho de papel, as margens, orientação, se é paisagem ou retrato. Também a questão da escala, né? Centralização. Uma outra coisa também que a gente pode ver nessa parte da impressão é a visualização da impressão antes de mandar para a impressora. Se você fizer uma forma e ela ainda estiver selecionada, ao clicar com o botão direito, também vai aparecer algumas opções. Nesse caso aqui, ó, deu bem rapidinho, né, para mim, bem fácil no caso. A opção de girar, inverter cor. Repare que alguns preenchimentos têm um pouco de transparência de verdade mesmo, né? Opacidade ali é diminuída.
Repare que eu tenho um fundo sólido aqui, todo de uma cor só. Eu vou usar a ferramenta de seleção, para eu poder movimentar a imagem no modo transparente. E com ela selecionada aqui por essa ferramenta, eu vou nesse botão de alongar e distorcer e escolho aqui a inclinação que eu quero fazer. Digamos que eu queira fazer 45 graus. Olha só, ele distorce no grau que eu coloquei, tá vendo? Se você precisar fazer algo desse tipo, no seu desenho também dá para ser. Essa ferramenta de distorção e alongamento, ela não vai funcionar com uma forma ainda ativa aqui, ó. Veja que ela está ativa, eu clico e não aparece nada. Ela só faz quando você libera ela da edição e depois seleciona com o botão seleção ali. Aí ele deixa você manipular desse jeito. Para salvar, se o documento ainda não estiver salvo, você clicar aqui, ele te pede o nome que você quer deixar e o lugar onde você vai salvar. No salvar como, você pode escolher o tipo de formato que você quer. Uma outra coisa que eu queria te mostrar também rapidinho é assim, essa diferença de corte e recorte. Quando a gente faz a seleção de um objeto aqui, como esse no caso, né? Se eu der aqui um recorte, um recortar, ele vai tirar da minha tela de desenho o objeto que estava selecionado. Eu posso colocar ele de volta aqui, né? Se eu fizer um cortar com esse botão aqui, ele vai cortar, vai excluir toda a imagem e vai deixar aqui na tela de desenho somente esse que estava selecionado, como aconteceu aqui, né? Uma coisa também que eu percebi aqui no Paint, deve ser um bug do aplicativo, quando a gente faz uma seleção, clica em copiar e cola, quando se ele clica a primeira vez para movimentar a colagem que você fez, ela some. Daí na segunda vez ela já está aqui de novo. Se você estiver fazendo alguma imagem de sobreposição com formas geométricas, o que eu te aconselho a fazer? Salve uma cópia dessa imagem aqui embaixo, ou do lado, onde você quiser, para você poder copiar ela, recortar ela, né, na transparência ali, se você precisar. Porque se você jogar ela em cima de outra forma, você não consegue mais fazer a transparência do jeito ali que você quiser, do jeito que você precisar. Essa foi a última aula do módulo Pequenos Aplicativos. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais dos recursos do Paint. Em vez de ser descontinuado com essas atualizações do Windows, ele foi um pouquinho aprimorado. Obrigada por estar fazendo o curso do Windows 11 comigo e ajudando o canal a crescer. Se você gostou dessa aula, clique em gostei, compartilhe o vídeo com sua família e amigos e clique no botão inscrever-se aqui embaixo. Na próxima aula a gente vai começar um novo módulo. Espero você lá.